Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo é muito especial que a gente vai analisar o Netflix Prize, o lendário Netflix Prize. É a premiação que o Netflix deu aí, o prêmio de US$ 1 milhão para quem melhorasse o algoritmo de recomendação deles. Basicamente esse challenge, né, esse desafio foi proposto em 2009. Olha, 2009 era um mapa, a internet era um mapa, era completamente diferente da internet de hoje. E nessa época não existia nem Deep Learning ainda, né? Deep Learning começou em 2012 com aquele artigo do Geoffrey Hinton que propunha os stacks de layers. A Residual Net surgiu em 2015, Inception 2014. Os algoritmos que a gente utiliza hoje de inteligência artificial, machine learning, só começaram a surgir então depois dessa época de 2012, né? 2009 então reinavam aí algoritmos clássicos como máquina de vetor de suporte, Randall Forest, Ensemble desses algoritmos. E esse desafio foi proposto aí, quem melhorasse o algoritmo, o grupo que melhorasse o algoritmo ganhava aí US$ 1 milhão. Esse era o prize do Netflix. Quem ganhou aí foi o Belcord Pragmatic Chaos. Eles propuseram um algoritmo que melhorou a questão da predição. Você assistia uma quantia ali de filmes e ele começava a predizer sobre filmes futuros, filmes que você se identificava baseado nesse conjunto de filmes. Aí, né, o Kaggle, ano passado, mais ou menos, disponibilizou esse dataset e o Kaggle, como sempre, propôs uma competição. Eram 3 medalhas, ouro, prata e bronze. A gente vai analisar aqui a implementação de medalha de ouro, feita aí usando algoritmos de recomendação. Tá aqui o dataset, né, do Netflix, conjunto de treino, a descrição dos filmes. Basicamente aqui a gente tem mais de 24 milhões de avaliações, muita coisa, 4 mil filmes, 400 mil usuários, 470 mil. É muita coisa para analisar, muita coisa para fazer predição, então tem que ser uma predição robusta para que ele consiga classificar novos filmes baseado em um conjunto de filmes de um customer, baseado nas suas avaliações nos filmes. Então é assim que funciona. Então vamos lá, o que tem nesse Jupiter aqui, desse desafio que foi feito aí pelo Netflix Prize? Créditos a ele, né? Então são mais de 500 mil usuários, né? O procedimento de manipulação dos dados ocorre o carregamento, a visualização, a limpeza, o corte, o mapeamento e a recomendação baseada em dois modelos, né? O Collaborative Filtering e Pearson's R Correlation. São dois tipos aí muito notórios de sistemas de recomendação, recommendation models. O objetivo então é fazer a predição de novos filmes baseado em um conjunto de filmes que um customer assistiu. A variação é de 1 até 5 estrelas, assim que funciona no Netflix. Então carrega as bibliotecas padrões, né? Aqui a visualização dos dados. O procedimento ele ocorre então por uma simples visualização. Já percebe-se que o rating está desbalanceado entre os filmes, mas aqui é o rating total, o que é relevante, porque conjuntos de filmes podem ter gráficos totalmente diferentes. Aqui analisando os 24 milhões de avaliações, a pessoa tende a avaliação 4, acho que é intermediário, mas isso não demonstra, isso não é um gráfico que tem um storytelling tão interessante para gente. Mas ele é a visualização total, ele serve para isso, verificar como os dados se comportam no todo. A limpeza dos dados é essencial, a gente precisa ter as strings do nome do filme, a idade e fazer uma predição em relação ao rating e o gosto das pessoas. Então é feita uma limpeza em relação ao dataset. O corte do dataset, né, é remover aqueles filmes que tem poucas reviews e remover aqueles usuários que dão poucas reviews. Os pontos extremados nas características de feature. Isso é quase se fosse uma feature engineering em relação ao dataset, já que esse dataset é muito grande. A gente tentou aqui em várias formas de identificar o kernel e fazer essa subtração do filme. Então, ó, mínimo tempo de review, mínimo tempo de review do usuário do filme. Esses pontos extremados foram retirados. Aqui está o shape original e finalmente o mapeamento dos dados. Olha só, um dataset aqui, o ano do filme, o nome e o ID do filme, os 10 primeiros. Então vamos lá começar com o filtro colaborativo. Recomendação com o filtro colaborativo. Ele aplica novamente o filtro colaborativo, aqui coeficiente sai, e vamos pegar um usuário. Esse usuário aqui com esse ID, o que ele gostava, o que ele assistiu. Então está aqui o ID e o filme.
esse usuário assistiu esses filmes. E a gente vai fazer uma predição para esse usuário, aplicando todos os conhecimentos, ó, predict o usuário, xest, no Move, no X, nesse filtro colaborativo e pam pam. Esse usuário, baseado naqueles filmes, vai gostar desses filmes aqui. Observe que a gente usou o filtro colaborativo e o tratamento daquelas 24 milhões de avaliações, desde remoção de pontos extremados até data cleaning e slicing. Outro tipo de recomendação é usando Person R. Person R é uma função aqui que vai funcionar uma função estatística. Então, baseado nesse filme, quais são os filmes que são similares a ele? São esses, baseados no Person. E o Person, quanto mais alto, mais próximo. Um é o cara, e aqui você vê variando. E no acha é parecido com AD, o que, do you know. Do we know, né? O count a mim dele. Outro recommendation, vamos ver X-Men. Quais são os filmes parecidos com X-Men? Batman, Liga da Justiça, Batman, Dragon Ball Z, Mortal Kombat. E esses filmes, eles tendem a ficar parecidos com o X-Men. Isso foi muito interessante, né? A gente explorou os sistemas de recomendação. Nota-se que hoje em dia você já faz isso aqui no Jupyter e no Kaggle, mas em 2009 isso aqui era praticamente magia. Era uma época que não existia Deep Learning, que a gente não sabia a que ponto a internet ia chegar. Muito provavelmente o algoritmo de recomendação do Netflix hoje já usa Deep Learning. O Deep Learning que transcende para arquiteturas de Inception, arquiteturas de ResNet, diversos tipos de arquiteturas que hoje transcendem o Deep Learning. Nessa época, esses algoritmos de recomendação eles funcionavam muito bem. Eles prediziam baseado em novos, e isso fez com que o Netflix se tornasse tão relevante em questão de classificação de filmes. Os próximos vídeos que eu vou fazer aqui vai ser o dataset do SET, que é de radiotelescópio. A gente vai tentar identificar um ET no próximo vídeo. A gente vai pegar o sinal, vai juntar, vai tratar os dados, vai fazer uma predição usando ResNet, com Transfer Learning, com Inception V3. Vamos ver o que sai, cara. Quem sabe a gente descobre um sinal de ET aí, um sinal WOW. Nunca se sabe, né? A gente pode descobrir o sinal WOW, aquele lendário sinal WOW. Outro dataset que eu quero olhar é o dataset de Gravitational Waves. Esse dataset é incrível porque é o espectrograma de sinais de ondas gravitacionais. Parece Interstellar. Todo mundo já viu aquele filme Interstellar, quando ele entra no buraco negro e aparece aquela curvatura do espaço-tempo. Então, o espectrograma é aquilo. É muito parecido com aquilo, tu consegue ver a curva do espaço-tempo. Então vamos fazer uma predição na relação à curva do espaço-tempo usando inteligência artificial. Vai ficar muito legal, vai dar pra fazer muita coisa aqui. A gente vai explorar vários datasets do Kaggle. Então é isso, até a próxima, fiquem com a gente, fiquem conosco, Data and History, o seu canal de dados e história. Até mais.